Oi, amigos. Me propus a fazer uma série falando sobre limites, que está dentro da educação pais e filhos, mas que não está endereçado somente a pais e filhos, a esta questão, essa relação, mas a todo ser humano, a todo adulto, porque esse adulto ele pode identificar falhas nos seus limites. Bom, falei também que estou utilizando este livro, Limites, quando dizer sim, quando dizer não, assumindo o controle da sua vida, Dr. Henry Cloud e Dr. John Townsend. É um livro muito interessante, um livro que pode nos acrescentar muito em relação a limites e que num período da minha vida me ajudou também a compreender essas questões. E num dos subtítulos ele fala sobre a fuga dos limites, na página 79. E ele traz as experiências da clínica, né? Traz vivências e começa dizendo assim: não sei porquê, mas acontece, ponderava Ingrid, enquanto tomava café com a amiga Alice. Sempre que discordo de minha mãe, mesmo nas coisas mais significantes, tenho a horrível sensação de que ela não está mais ali. É como se ela se machucasse e se retraísse. E então não consigo trazê-la de volta. É mesmo uma sensação terrível achar que se perdeu alguém que se ama. Sejamos francos. Ninguém gosta de receber não. É difícil aceitar a recusa de outra pessoa em nos dar apoio, intimidade ou perdão. Contudo, os bons relacionamentos são construídos com a liberdade de recusa e do confronto. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27, 17. Não apenas bons relacionamentos, mas também pessoas maduras surgem de nãos. Nãos dados na hora certa. As crianças em desenvolvimento precisam saber que seus limites serão respeitados. É fundamental que suas divergências e experiências não resultem na privação do amor. Mas cuidado com a má interpretação. Os limites dos pais são muito importantes. As crianças precisam conhecer as fronteiras comportamentais que não devem ser ultrapassadas. Precisam sofrer as consequências adequadas à sua idade, por agirem erradamente. Aliás, quando os pais não impõem nem mantêm bons limites para os filhos, acontece outro tipo de falha de que trataremos em breve. Não estamos insinuando que se deve soltar as rédeas da criança. Os pais precisam estar ligados e próximos aos filhos, mesmo quando discordam deles. Isso não significa que eles não devam ficar bravos, mas que não devem afastar-se. Quantas vezes ouvimos a declaração: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? É verdade, seu amor é constante e nunca falha. 1 Coríntios 13, 8. Quando os pais se desligam do filho, que se comporta mal, em vez de permanecerem ligados e lidarem com o problema, o amor constante de Deus está sendo mal representado. Quando os pais se afastam diante da mágoa, da decepção ou da raiva passiva, estão enviando a seguinte mensagem ao filho: você é um amor quando se comporta bem. Você não é um amor quando se comporta mal. A criança traduz essa mensagem mais ou menos assim: quando sou bom, sou amado. Quando sou mal, sou deserdado. Coloque-se no lugar da criança. O que você faria? Não é difícil decidir? As pessoas foram criadas por Deus com a necessidade de vincular-se emocionalmente e relacionar-se. Os pais que se afastam dos filhos, no fundo, estão praticando uma chantagem espiritual e emocional. A criança pode fingir que não discorda e manter o relacionamento. Ou pode continuar isolada e perder o relacionamento mais importante do mundo. É bastante provável que se cale.
As crianças cujos pais se afastam quando elas começam a impor limites, aprendem a reforçar e desenvolver seu lado aquiescente, amoroso e sensível. Ao mesmo tempo, aprendem a ter medo e a desconfiar do seu lado agressivo, franco e isolado, odiando essa sua faceta. Se alguém a quem amam se afasta quando elas ficam zangadas, birrentas ou hiperativas, aprenderão a esconder esse lado de si mesmas. Os pais que dizem aos filhos coisas como "ficamos tristes quando você fica nervosa", estão responsabilizando a criança por sua saúde emocional. Para todos os efeitos, a criança acaba sendo eleita pai de seus pais, algumas vezes aos 2 ou 3 anos de idade. Sem dúvida, é bem melhor dizer: sei que você está zangada, mas mesmo assim, não pode brincar agora. E depois desabafar com o cônjuge, com um amigo ou com Deus. As crianças são onipotentes por natureza. Vivem num mundo em que, se o sol brilha, é porque são boas, e se chove, é porque foram mal criadas. As crianças abandonarão essa onipotência gradualmente com o tempo, tão logo aprendam a importância das necessidades e dos fatos alheios a elas. Mas nos primeiros anos, essa onipotência favorece a falha nos limites. Quando a criança sente que seus pais se retraem, acredita imediatamente ser responsável pelos sentimentos paternos. É esse o significado da onipotência. Sou tão poderoso que posso afastar mamãe e papai. É melhor controlar isso. O afastamento emocional de um pai pode ser sutil, como um tom de voz magoado, longos silêncios sem motivo aparente, ou pode ser explícito, como acessos de raiva, doença, gritos. As crianças com pais desse tipo transformam-se em adultos apavorados, para quem impor limites pode trazer isolamento e abandono. Então esse é um subtítulo, que falhas nos limites, e que ele trata da fuga dos limites. Então quando a criança ela cresce nesse ambiente em que os pais se afastam dela, quando ela manifesta algum tipo de limite, obviamente que isso tem que ser equilibrado, né? Tem que ser entendido, compreendido, quando a criança ela está dizendo: opa, eu sou um indivíduo, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo. Quando ela diz não para obedecer ao pai, quando ela diz não, não quero usar essa roupa, não quero ir, o pai precisa compreender quando esse não precisa ser aceito ou quando o não precisa ser rejeitado. É uma questão de sabedoria ali naquele momento. E quando ele age como uma criança birrenta quando o filho diz não para ele e se afasta, essa criança vai começar a entender que ela é responsável por aquele sentimento e ela tem medo. Cresce e vai se tornar um adulto com medo de impor seu limite. Porque tem medo de afastar aquela pessoa que ama. Tem medo de sentir, de ser responsável pelo sentimento daquela outra pessoa. Ela se sente responsável por aquilo que a outra pessoa está sentindo. Então ela vai manter-se num relacionamento destrutivo que ela não deseja mais, porque ela tem receio de falar não e colocar os seus limites, porque aquela pessoa vai ficar triste, porque aquela pessoa vai ficar magoada e vai sentir algo doloroso e ela não quer ser responsável por aquilo. Então ela começa a não colocar limites. Começa a ser um adulto deslimitado. Então o pai é importante que entenda o momento da criança quando ela está colocando os seus limites ali e que compreenda e não se afaste, entenda, questione ela. Por que você não quer ir a tal lugar? Diálogo com as crianças. E o pai não deve impor a sua autoridade, mas deve expor a sua posição de pai, diferente de autoritarismo.
É realmente uma questão complicada quando a gente vem de uma época onde era autoritarismo, né, o do dever, se tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas precisamos compreender o limite. Nem sempre a criança tem o dever de fazer sempre as coisas. Mas é preciso compreender cada momento. Muitos pais sabem disso, essas questões, mas às vezes não conseguem fazer justamente por questões que estão dentro deles. Questões mais mal resolvidas da sua própria infância, da sua própria criação. Se esse pai teve um pai autoritário, esse pai provavelmente, ou essa mãe, provavelmente vai ter dificuldade de colocar um não para esse filho, porque não quer ser como o pai. Ou se o pai não estabeleceu limites, ela também vai ter dificuldades de estabelecer limites para esse filho. Ou vai ser autoritário, é relativo. Mas existem coisas dentro desse pai que precisam ser trabalhadas para que ele possa trabalhar esses limites dentro da criança, na vida da criança, nessa relação. Porque esse pai pode estar transferindo imagens também para essa criança. Mas falaremos mais à frente. Um abraço.